Amazonas, aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão, componente de matemática. Um grande abraço aos nossos alunos aí do 9º ano. Hoje vamos ter um assunto bastante interessante. Vamos ver qual é a aula de hoje? A aula 38 de matemática hoje fala sobre números racionais, beleza? Então, para dar ênfase a esse nosso conteúdo, acompanhe o nosso vídeo aí. As dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais. O mesmo é representado pelo símbolo Q. Esse conjunto é formado pela reunião dos números naturais, inteiros, decimais, frações e dízima periódica. A representação simbólica desse conjunto é dada pela equação. A dízima periódica é o número decimal, que possui repetição de termos numéricos depois da vírgula. A partir da dízima periódica, é possível obter a fração que a gerou. Ela é chamada de fração geratriz. O número que repete infinitamente na dízima periódica é chamada de período. O mesmo pode ser do tipo simples ou composto. Quando a dízima periódica é do tipo simples, o seu período é composto por um mesmo número ou conjunto de números que se repete infinitamente. Por exemplo, o período simples da primeira dízima é igual a 2. Já para a segunda dízima, o período simples é igual a 24. Uma dízima periódica é considerada composta quando a mesma apresenta um antiperíodo, que não se repete. Por exemplo, na primeira dízima, o antiperíodo é igual a 2 e o período é igual a 4. Já na segunda dízima, o antiperíodo é igual a 35 e o período é igual a 2. Beleza, meus queridos? Então, a aula de hoje ela é muito importante porque ela desenvolve uma habilidade na qual vocês terão que usar esporadicamente quando estiverem estudando propriedade dos radicais. E ano que vem, no ensino médio, vocês vão se deparar com um conteúdo novo, né, com 2 conteúdos novos que também, volta e meia, vocês terão que ter, né, domínio sobre essa habilidade, que são as equações exponenciais, funções exponenciais, logaritmos e funções logarítmicas. Então, é muito importante que essa habilidade aí para trabalhar e determinar a fração geratriz, ela seja bem massificada, beleza? Então, vamos para a nossa aula. Então, nós temos aqui a seguinte situação, né? Uma divisão exata, né? No caso, a fração dá origem a um número decimal exato, né? Ou seja, uma dízima finita, DF. Por quê? Porque a parte decimal, ela vai ter fim, né? Se eu tenho 1 dividido por 8, dividindo isso daqui, nós vamos encontrar o quê? 0,125. Então, observem que nesse caso aqui, o quociente, ele termina aqui, a parte decimal termina no 5, né? Conclui-se a divisão aqui, porque o resto vai dar 0. Perfeito? Então, isso daqui é um exemplo, no caso que a nossa divisão, ela é exata. E também temos a situação, né, 3/4, que também vai dar uma divisão exata, se nós pegarmos isso daqui, né? Pegarmos o 3 e dividir por 4, nós vamos encontrar aqui 0,75. Novamente, nós vamos observar que a parte decimal, ela é finita, né? Porque na divisão lá, o resto é igual a 0. Porém, pode ocorrer casos que a divisão não seja exata. Então, no caso aqui, a fração vai dar origem a uma dízima periódica. Pode também ocorrer casos em que a divisão não é exata, quando nós estamos trabalhando com números irracionais. Mas isso daí já são cenas para um próximo episódio. Então, o que acontece na dízima periódica? Vamos pegar esse exemplo aqui, 2 dividido por 3. Se nós formos pegar e dividirmos o 2 por 3, nós vamos nos deparar com a seguinte situação, né? 2 por 3 menor, acrescento 0, 0, 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 6, 18. Para 22. Aí continua, 20
dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. E podemos continuar aqui o resto da manhã todinha e não íamos sair dessa situação, né? Nós temos aqui sempre um resto, né? Isso daqui continua. Então, isso é o que nós chamamos de dízima periódica. É quando nós temos uma parte decimal infinita e repetida. Uma outra situação aqui que nós podemos nos deparar. Nós temos aqui 5 dividido por 6. Vai dar na mesma situação. 5 dividido por 6. Acrescento 0, 0, né? 50. Quantos 6 cabe 50? 8, né? 6 vezes 8, 48. Aí 2. Aí dá 20. Quantos 6 cabem em 20? 3. 3 vezes 6, 18. Aí observe que a partir daqui, já começa a se tornar um comportamento padrão, né? Vai dar 20 de novo, 3, 18. Subtraindo vai dar 2. E assim. Só que nesse caso aqui, essa nossa dízima periódica, ela já tem um elemento, né, que destoa daquele primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós só tínhamos 0,666. A parte inteira era nula. Observe que aqui nós tínhamos o 0, né? 0, que é a parte inteira. E o período, que é a parte que se repete. 6, 6, 6 e vai embora. Nesse próximo exemplo aqui, a gente observa que a parte inteira é 0, o anteperíodo é 8 e o período é 3. Perfeito? Então, nós vimos aqui essas situações de quociente. Agora vamos procurar entender agora como é que faz o contrário, né? A gente tem a dízima periódica e vamos determinar a fração geratriz. Então, nós temos aqui a parte inteira e o período, né? 2 e o 0, representando aqui a nossa dízima periódica 0,222. A parte inteira a gente está vendo que é nula, que é o 0, e o período, né, que se repete. É o número que está se repetindo aqui, 222. Quando o período é simples, né, nós vamos dividir apenas, o divisor da geratriz vai ser 9. E quando o período não for simples, nós vamos ver agora na frente. Então, como é que ficaria a fração geratriz, né? 2 menos 9, 2 sobre 9. Então, quem é a fração geratriz de 0,222? 2 sobre 9. Se nós tivéssemos aqui 0,555 e vai embora aqui, né? Correto? Como é que ficaria a geratriz dela? A parte inteira é 0, certo? O número que se repete no período é 5 e o denominador é 9. Né? Dividindo 5 por 9, vamos encontrar 0,555. Então, reforçando a definição aqui de fração geratriz. A fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica. Fração geratriz de uma dízima periódica simples, de parte inteira nula, é uma fração que tem para numerador o período e para o denominador o número formado por tantos noves quanto forem os algarismos do período. Era o que eu estava falando. Lembre-se que nós estamos aqui falando apenas de uma dízima periódica período simples, tá? Então, ó, no caso aqui, nós temos 0,111 é igual a 1 sobre 9. Né? Por quê? O número que se repete aqui, o período é composto apenas por um algarismo, por isso que só tem um 9. No próximo número, nós temos 0,131313. Observe que o período agora é formado por dois algarismos. Então, o numerador é o período, no caso 13, e o denominador é formado pela quantidade de algarismos que formam o período. Pela quantidade de 9, né? Que forma o algarismo. Então, como eu tenho dois algarismos, nós vamos ter no denominador 99. Se o período fosse formado, vamos supor, 0,123, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim infinitamente,
Quem seria a fração geratriz? Seria o período, 123, e o denominador seria formado pela mesma quantidade de noves, né, que compõe o período. Agora, nesse segundo exemplo, se a parte inteira da dízima periódica não for nula, soma-se a parte inteira à geratriz da dízima. Por exemplo, 2,5555. Quem é a parte inteira? É o 2. A dízima aqui, formada pela parte não inteira, que é o que sobrou, isso daqui nós já vimos que vai ser igual a quê? 5 sobre 9. Então, quem é 2,5555? É igual a 2 mais 5 sobre 9, que é justamente a parte do período. Isso daqui a gente pode até converter em um número misto. Então, fica 2, né, inteiros e 5 nonos. Para encontrar aqui a fração, basta pegar o 2 e multiplicar por 9. 2 vezes 9, 18. E esse 18 é adicionado ao 5. 18 mais 5, 23. E repetimos o denominador. Correto? Então, vamos fazer novamente. 0,4444. Quem é a fração geratriz aqui? Como o período é simples, né? Nós vamos ter o período, que é o 4, e o denominador igual a 9, né? Em função da quantidade de dígitos que formam o período. Na letra B, observe aqui, ó, que nós temos o 4 como parte inteira, mais a parte do período, né? Que é 0,12, 12 e 12. Isso daqui vai embora. Então, nós vamos ter 4 mais a fração geratriz aqui de 0,12, 12, 12 vai ser quem? 12 sobre quanto? 99, porque são dois dígitos que compõem o período. Vamos converter aqui num número misto, né? 4 inteiros, 12, 99. Multiplicamos 4 vezes 99, vai dar 396. Esse 396 vai ser adicionado com quem? Com o 12, e repetimos o denominador. Somando isso daqui, nós vamos encontrar 396 mais 12, 408, 408, sobre 99. Perfeito? Então, isso daqui não tem segredo nenhum, tá? Basta prestarmos atenção aqui no nosso período, correto? Na quantidade de dígitos que ele é composto. E, em cima dele, vamos poder determinar o número que vai formar aí o nosso denominador. Tá? E lembrando que nesses dois casos que nós fizemos aqui, ambas as dízimas periódicas, elas não possuem aí um antiperíodo, né? Se nós tivéssemos aqui 5,32, 25, 25, 25. Nesse caso aqui, a parte inteira seria o 5. Quem seria o nosso antiperíodo? O antiperíodo é aquela parte decimal que não se repete, que no caso aqui é quem? 32. E quem seria o nosso período? Nosso período é a parte decimal que está se repetindo, que é o 25. Correto? Então é muito importante que a gente preste muita atenção aí nesses pequenos detalhes, que é para você ir se familiarizando. Correto? Muito bem. Agora que nós conhecemos mais um pouco sobre os números racionais, que são as dízimas periódicas, chegou o momento de colocarmos em prática o que acabamos de ver. É o momento da nossa dinâmica local interativa. Muito bem, então na nossa dinâmica local interativa, temos aí as seguintes situações.
Na questão 1, está pedindo aqui, faça as divisões e indique no resultado o período e o antiperíodo, tá? Então, na letra A, nós temos 23 dividido por 3 e 41 dividido por 22. Lembrando que, nessa primeira questão, o que está sendo solicitado é o período e o antiperíodo. Perfeito? Na questão 2, nós temos a seguinte situação. Determine a geratriz de letra A, 0,1717, letra B, 1,22, 22, 22, né? E aqui, letra C, 0,11111, tá? É uma dízima periódica, tá, pessoal? Só para massificar aqui, vamos colocar aqui as reticências, as reticências, para que não fique dúvida, tá ok? Beleza? Muito bem. Espero que todos aí desenvolvam as questões aí de forma correta. Estarei acompanhando junto com os demais professores aí pelo chat e até a nossa interatividade. bem, estamos de volta agora para a nossa interatividade. Vamos ver como é que anda aqui a participação dos nossos alunos, né? Temos aqui o Ítalo Carvalho dizendo que a letra A,
23 é igual a 7,66. Nicolau, dizendo que a segunda letra A, 17, B2C1. Luiz Fabiano, a questão 2, letra A, 17 sobre 99. Manuel, 23 é igual a 23,1. O Davi Victor, na segunda, 17 sobre 99. Maria Eduarda, né? A segunda, letra A, 17 sobre 99. Letra B, 1 mais 2 sobre 9, que é igual a 11 sobre 9. Letra C, 1 sobre 9, né? Ítalo Carvalho aqui na letra B, na primeira letra B, 41, 1,8, 63, 63, 63. A Ana, primeira letra B, 1863, 63, 63. Na primeira letra A, 766. Letra B, 1863, 63. Muito bem. Davi Victor, letra A, 17 sobre 99. Da segunda, né? A segunda, letra B, 11 sobre 99. O Luiz Felipe aqui também participando, né? Na primeira letra A, 17 sobre 99. Joyce, também dizendo aqui na questão 2, letra A, 17 sobre 99. Emanuela, letra A, 7666. Gabriel, aqui na segunda, letra B, 11 sobre 9. Carlos Diego, na segunda letra C, 1 sobre 9. E temos mais participação aqui do povo, né? Infelizmente, a gente não pode responder a todas as mensagens em função do nosso tempo, certo? No entanto, gostaria de vos lembrar que nós temos aí também a participação dos nossos professores pelo chat. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com ele, né? Pelo privado deles, para procurar esclarecer suas dúvidas, perfeito? Então, vamos aí para a correção das nossas questões da nossa DLI para a cartela. Então, na nossa DL, nós temos aí duas situações, né? Na primeira, né, pede para que a gente faça as divisões e indique o nosso resultado. Então, uma coisa que foi solicitada aqui. Primeiro você vai dividir. Então, tu vai pegar aqui 23 e dividir por 3, correto? Então, tu vai ter o que aqui? Quantos 3 cabem em 23, né? Aí nós vamos ter aqui 6, né? Se for 4 vai passar, 6 vezes 3, 18. E subtrai, né? Aí eu vou ter aqui 5. Aí já não dá mais para dividir, né? Aí nós vamos ter 50. Perdão. Deixa eu voltar aqui, só rapidinho. A gente vai ter um problema aqui com o espaço. Só um momentinho aqui. Agora sim, né? Vai dar para trabalhar mais tranquilo. Então eu vou ter aqui 23. Só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, né? 23 por 3. Que vai dar 6, né? 6 vezes 3, 18. Perdão. Estou pensando aqui na outra resposta. Vamos lá. 23 por 3, aqui dá 7, 3, aqui dá 7, 21. Beleza? Aí nós vamos ter aqui, deixa eu apagar esse 3 aqui, melhorar ele. Para dar um up mais. Aqui dá 7, 21. Aqui vai dar 2. Aí daqui para frente nós vamos observar um padrão, né? Não dá para dividir, vai dar vírgula aqui. Aqui vai dar 6. Estava pensando no período já.
que é a parte que se repete. E aqui vamos ver que vai repetir, ó. Né? 20, 6, vai dar 18, vai continuar isso daqui. Certo? 6, 6, 6, 6. Então ele está pedindo aqui para que a gente identifique aqui, né, o período e o antiperíodo. Né? Então, nesse caso aqui, da primeira questão, nós não vamos ter o antiperíodo. Só o 7,66, né? Tem a parte inteira e o período. A parte inteira é 7 e o período é 6. Já na questão B, nós vamos ter aqui, né, o nosso antiperíodo. Nós vamos ter o quê? 41 e dividido por 22. Então, quantos 22 cabem em 41? Apenas um. Se for 2, vai passar, né? 1, que vai dar o 22, e aqui vai dar o 19. A partir daqui não dá para dividir mais, então abaixa aqui, né? 1, 0, passa a vírgula. Aí quantos 22 cabe em 190? Se for 9, vai passar. 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 2, 16 e 1, 17. Perfeito? Subtraindo aqui, nós vamos ter 4. Covalente de 8, 1. Aí nós vamos ter aqui 14. Acrescento 0. Quantos 22 cabem em 140? Se for 5, vai passar, que vai dar 150, 160. Então, 5, 6. Né? 6, 2, 12, vai 1. 6 vezes 2, 12 e 1, 13. 132. E aqui vai dar 8. Observe que até agora não está ocorrendo nenhum tipo de repetição nos cálculos. 0, aí eu vou ter 80. Então, quantos 22 cabem em 80? 3, né? Então, aqui vai dar 66. Continuar essa subtração aqui, né? Menos 14. Então, a gente observa que aqui já vai se repetir, ó, que vai dar 140 e vai repetir aqui também. Que aqui vai dar 6. Então, essa parte aqui é o que vai ser repetido aqui, né? 63. 63, 63 e assim sucessivamente. Então aqui a parte inteira é 1, né? Aqui a parte inteira é 1. O antiperíodo é 8 e o período é 63, tá? Era isso que pedia nessa primeira questão. A próxima questão, letra A, né, mais simples, pede para só identificar a geratriz. Então, como elas são aqui simples, né, período simples, a letra A, como é que ela vai ficar? Nós vamos ter o numerador, o período, e o denominador formado por 9, né, em função da quantidade de dígitos que é composto o período. Então, como eu tenho 2 dígitos, o denominador é 99. Na letra B, nós temos uma parte inteira, né? Vou fazer aqui, parte inteira, mais o período. Quem é o período? 0,2, 2. Então, eu vou ter 1 mais a parte que forma o período, né, decimal não inteira, é igual a 2 sobre 9. Calculando aqui, nós vamos ter o quê? 1 vezes 9, 9. 9 mais 2, 11. 11 sobre 9. Perfeito? E na letra C, nós vamos ter o quê? O período, que é 1, e o 9, apenas o 9, porque é apenas um dígito que está se repetindo. Perfeito? Queridos alunos, espero que tenham aproveitado aí a aula de hoje. Por hoje é só e vos aguardo numa próxima oportunidade. Até lá.